Olha, eu sou de Belém, né? De Belém mesmo, e cresci em Ananindeua. Aqui, Ananindeua? Cresci em Ananindeua, no Conduru, tive uma bela infância no Conduru, estudei. Um abraço pra galera daqui de Ananindeua, os roqueiros aí que me acompanham aqui. Cresci aqui em Ananindeua, estudei no Agostinho Monteiro, tenho grandes amizades, ainda dessa época. Então, eu vivi aqui até meus 10 anos de idade, até que meu pai resolveu retornar para Belém, né? Retornar para Belém. Nasci em Belém, com 1 ou 2 anos nós viemos para cá, e com 10 ou 12 eu retornei com meus familiares. E foi ali que o chamado do rock and roll começou a surgir, né? Sim, sim. Estudava no Souza Franco, né? Já no segundo grau na época. E aquele boom do movimento roqueiro no Brasil, né? A gente ficava assim, nossa, o que está acontecendo? Porque a minha criação, ela sempre foi musical. Os meus familiares, todos são artistas, a maioria deles, né? Meu pai é um excelente músico, por exemplo. Apesar de não ter levado a música como profissão, mas meu pai toca muito teclado, toca muito violão, adora tocar um bolero. Um abraço, pai. Olha Senhor aí. Qual o nome dele, do paizão? Francisco Birajara, o famoso Bira. Pô, bacana. Então eles, os meus pais, juntos ao meu pai e minha mãe, no caso, e meus tios, sempre deixaram ao meu redor a boa música. Eu não estou discriminando nenhuma música, mas Sim, eu sim, cresci sim. ouvindo MPB, ouvindo de Paula, ouvindo aquelas grandes músicas dos anos 60, 70. Então, desde pequenininho, aquilo já me cercava. E eu ficava assim, meio que... Eu gostava, mas naquela época eu não sabia assim, ter a certeza do que eu queria. Até que, mais uma vez, meu pai me deu um disco de presente que eu nunca vou esquecer. Qual foi o primeiro disco do Cláudio O Wallace? primeiro disco do Cláudio Wallace foi um álbum branco chamado Liverpool, com as canções dos Beatles, que eu não conhecia ainda na época. Sim, sim. E quando eu vi aquele disco, ele tinha dezenas de canções. Era um LP com muitas canções dos Beatles. Eu me apaixonei por aquilo. E eu ouvia sem parar. Eu sempre fui de ouvir muito música. Então eu não parava de ouvir aquilo, até que um dia, eu acho que foi um aniversário meu de 13 ou 14 anos de idade, alguma coisa do tipo, e ganhei um outro disco. Aí o meu pai, Birajara, chegou comigo e falou assim, tá na hora de tu ouvir os verdadeiros Beatles. Isso aqui é uma banda cover, era muita informação Sim, para um sim. moleque. Tinha quantos anos, mais ou Devia menos? ter 10, 11 anos de idade. Talvez até um pouco menos, porque quando o John morreu, eu já tinha esse conhecimento. Então, eu devia ter menos. Então, quando eu ouvi a Hard Day's Night, com aquele acorde, tchan, e comparei com o álbum que eu já ouvia há mais de um ano, eu pensei, pô, esse aqui que são os caras, cara. Entendi. A- Tinha uma grande diferença, a né? grande diferença, cara. A grande diferença. Aí, a partir dali, eu pensei que era um violão, eu tenho que aprender a tocar, eu preciso arranhar uns acordes, e como meus familiares todos tocam, meus tios tocam diversos instrumentos, eu fui perturbando aqui, perturbando ali, perturbava meu pai lá, pagaram um professor para mim, que me deu, se não me engano, umas 2 aulas só, e daí já foi. Eu já sabia.